A paz do Senhor, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos felizes por estarmos aqui por mais um Mulheres Unidas à Distância. Para mais uma vez nós aprendermos com as mulheres da Bíblia, né? No nosso estudo que estamos tendo. E estamos aqui para hoje aprender sobre, não uma, mas vou trazer duas mulheres para a gente tirar uma lição com elas hoje. Vou ler aqui com vocês em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas mulheres, Evódia e Sintique. Elas não são muito faladas, talvez, né? Não sei se as irmãs já ouviram falar delas. Mas Evódia e Sintique eram duas mulheres auxiliadoras do ministério do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo está falando, numa das suas cartas aos Filipenses, falando para os irmãos ali que estavam na igreja, seus cooperadores, né, seus líderes ali da igreja, e ele estava falando para um deles ali, falando para ele ajudar a Evódia e a Sintique, que foram mulheres que ajudaram ele grandemente. E ele fala antes uma mensagem para elas, falando para elas pensar concordemente no Senhor. Nós vemos que elas eram mulheres admiradas por Paulo. Nós vemos que elas estavam sempre ajudando. E naquela época, eles precisavam de pessoas dispostas para, às vezes, hospedar, para fazer o trabalho de arrecadação e fazer muitos trabalhos. E elas estavam ali, sendo cooperadoras do apóstolo Paulo e de toda aquela igreja ali de Filipos. Não temos muita menção de história delas, mas uma coisa a gente tem aqui, que o apóstolo Paulo fala que elas eram pessoas maravilhosas, pessoas que ajudaram ele muito, mas que elas não estavam pensando concordemente. Estava havendo uma desunião entre elas. E nós vemos aqui, quero ler com vocês, em João, capítulo 17, no versículo 20 em diante, fala assim, Jesus falando: não rogo somente por estes, os discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus falando com o Pai, a fim de que todos sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, um, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele estava falando, quando ele estava ali, naquela oração sacerdotal que ele estava fazendo para o Pai, ali em João, em capítulo 17, nos cita isso, que Jesus, ele estava orando por nós. Que maravilha, né, irmãs? Jesus orando por nós, nós que estaríamos crendo na palavra dele, ele estava orando por nós. Mas ele fala que ele já sabia o que poderia acontecer. Ele fala que estavam orando para que eles possam, falando de nós, para que eles possam ser um, assim como eu e tu, falando para o Pai, ele estava aqui na terra, falando para o Pai, né? Somos um também. Então Jesus, ele estava querendo dizer isso, que para que o mundo pudesse enxergar a graça em nós, a salvação em nós, podemos transmitir a boa nova, podemos ser luz desse mundo, nós temos que ser um. Um entre nós e um com o Senhor. Nós somos um só corpo no Senhor. A igreja de Cristo é um corpo. E nós temos vários membros. Lá em Romanos 12, versículo 4, o apóstolo Paulo também fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo.
e membros uns dos outros. Então, nós vemos que temos que ser um. A igreja, tem que estar unida. E nós vemos ali que o que estava acontecendo com a Evódia e com a Sintique não era coisa que Deus estava se agradando. Por isso que o apóstolo Paulo fala para que elas pensassem concordemente, para que elas pudessem ter união. Muitas vezes a gente está trabalhando na obra do Senhor, estamos fazendo muita coisa, só que se você não está em concordância com sua irmã, por exemplo, nós estamos falando para mulheres, se você não está em concordância, você pode estar orando, você pode estar falando, você pode estar fazendo muita coisa, mas se você estiver em desunião, não adianta. Temos que estar, assim como Jesus falou, sendo um. Mesmo que um é um membro do corpo, outro é outro membro do corpo, cada um tem sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem aquilo que Deus lhe entregou para fazer. Mas que nós possamos estar com o pensamento de que tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. E tudo esteja em concordância com a palavra dele. E a palavra dele quer que nós estejamos unidas. Amém, irmãs? Que possamos estar em união. Às vezes é difícil, tem muitas coisas que às vezes não agradam, muitas coisas, né? Uma quer de um jeito, outra quer de outro, mas que haja concordância. Talvez eu não pense como você pensa, mas que haja paz entre nós, que haja paz entre todas e que haja paz na igreja do Senhor, porque todos estão unidos, buscando um único objetivo, que é o ganho do reino de Deus. Que Deus possa te abençoar, possa falar melhor ao seu coração, e você possa colocar isso. Assim como eu creio que essas irmãs, Evódia e Sintique, que foram auxiliadas ali por aqueles obreiros, para que elas pudessem entrar em união, e a obra do Senhor, com certeza, cresceu ainda mais. Então, que possamos estar assim também, buscando essa vontade do Senhor, que é a nossa união. Tem o Salmo que fala, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui para apresentar diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Muitas irmãs que vão estar me ouvindo. E, Senhor, Tu conheces todas as coisas. Talvez algumas estejam, Senhor, sem nenhum problema de concordância com ninguém. Nenhum problema que esteja em desunião com alguém. Mas, Senhor, pode ser que algumas estejam, não conseguem perdoar, não conseguem, Senhor, entrar em concordância, entrar em união com sua irmã, seu irmão ou com seu parente. Senhor, nós queremos te pedir para que o Senhor esteja colocando a sua mão, Senhor, e moldando esse coração, para que as tuas servas, Senhor, possam estar de acordo com a tua vontade, em união, Senhor, no teu reino, para que possamos levar, Senhor, a tua palavra, possamos brilhar nesse mundo, Senhor, como tu disseste, para que nós possamos ser um, Senhor, para que o mundo possa ver que tu foi enviado para que salvar esse mundo. Deus, que Tu nos ajuda a estar em união, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu reino. E Tu abençoa, Senhor, essa irmã. Abençoa, Pai, para que ela possa estar, Senhor, sendo reconfortada, abençoada e crescer em Ti. Deus querido, eu oro por elas nesse momento e que em nome de Jesus Cristo, todo mal seja repreendido de cada vida. Se estiverem enfermas, que sejam curadas em nome de Jesus. Se estiverem com problemas, que Tu esteja resolvendo, Senhor, se estiverem precisando, Senhor, que o Senhor abra uma porta, que Tu esteja abrindo, meu Pai, conforta os corações, Senhor, que estão precisando de um conforto Teu, do Teu bálsamo, vai passando, Senhor, e esteja, Senhor, abençoando grandemente as Tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, amém. Fique com Deus, Deus te abençoe, um grande beijo, paz do Senhor.